Hoje eu vou resolver uma bateria de questões da banca CPCOM. Então, se você vai fazer prova para a banca CPCOM, já deixa aí nos comentários, quero parte 2 para continuar recebendo questões da banca CPCOM, tanto para os cargos de ACS quanto para os cargos de ACE. Esse vídeo aqui é uma resposta aos alunos, aos vários alunos que pediram questões da banca CPCOM. Então, sem enrolação, indo direto ao ponto, vamos para as questões. A Lei 13.595 de 2018 altera a Lei 11.350 de 2006 para dispor sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as condições de trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a indenização de transporte dos profissionais agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Um dos requisitos do agente de combate às endemias é ter concluído o ensino médio. Quando não houver candidato inscrito que preencha este requisito, como o gestor deve proceder? E aqui a gente tem as alternativas. A questão, ela quer saber o seguinte, olha, houve um processo seletivo, digamos que nenhum desses concorrentes tem ensino médio. O que fazer se não existe nenhum com esse requisito mínimo? Aqui no mapa mental, a lei nos diz que caso o candidato ele não tenha concluído o ensino médio, olha só, candidato com ensino fundamental pode ser contratado se não houver nenhum candidato com ensino médio, mas deve comprovar a conclusão em até 3 anos. Então isso aqui é uma exceção à regra. A regra é que todos tenham ensino médio, então os candidatos eles precisam ter o ensino médio completo. Se ocorresse de nenhum dos candidatos aprovados tivessem o ensino médio, eles poderiam sim assumir com o ensino fundamental e teriam 3 anos para comprovar a conclusão do seu ensino, para tentar ali concluir o ensino médio, tá certo? Então o gabarito dessa questão da Prefeitura de Cacimba Dentro é a alternativa C, que fala admitir a contratação de candidato com ensino fundamental que deverá comprovar a conclusão do ensino médio pelo prazo no máximo de 3 anos, pelo prazo máximo de 3 anos. Por isso, o gabarito dessa questão da banca CPCOM é a letra C. Próxima questão também da banca CPCOM diz o seguinte: a Lei 13.595, de 5 de janeiro de 2018, trata, entre outros assuntos, do grau de formação profissional e dos cursos de formação técnica e continuada dos profissionais agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Em relação ao agente de combate a endemias, qual ou quais as modalidades em que o curso técnico poderá ou poderão ser ministrados? Então, quais são as modalidades em que os cursos técnicos para esse cargo eles podem ser ministrados? E você vai encontrar isso na lei, tá bom? E aí, aqui no nosso mapa mental, eu trouxe para esquematizar um pouco para vocês o que a lei fala sobre essa questão. E a gente pode encontrar aqui, olha só. A cada 2 anos, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias frequentarão cursos de aperfeiçoamento. Os cursos serão financiados e organizados de maneira tripartite, isso cai muito em questão, pela União, os estados, Distrito Federal e municípios, tá? Então, os cursos eles poderão ser ministrados tanto na modalidade presencial ou também na modalidade semipresencial. Então, curso de aperfeiçoamento para o profissional que já é ACS ou ACE, ele acontece a cada 2 anos e pode ser feito tanto presencialmente ou semipresencialmente. É isso que a questão quer saber. Pronto, matou a questão. E aí, qual é o gabarito da nossa questão? Apenas presencial? Tome cuidado com questões que dizem apenas, tá? Apenas, sempre, nunca. B, presencial e à distância? À distância não, tá? O que a lei diz? Presencial e semipresencial. Gabarito letra C. Então, o gabarito da nossa questão da banca CPCOM é a letra C. Próxima questão, também para o cargo de agente de combate às endemias da banca CPCOM, diz o seguinte: a jornada de trabalho de 40 horas semanais exigida para a garantia do piso salarial previsto na Lei 13.595 deverá ser integralmente dedicada às ações e serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias, em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, e será assim distribuída. O que ele quer que você saiba aqui nessa questão? Você percebe que as questões da banca CPCOM, elas têm um nível de dificuldade de médio para difícil,
E essa dificuldade, ela se deve muito à extensão das questões. São questões que têm um comando muito grande e que têm alternativas geralmente muito extensas também. E aí você acaba ali até mesmo se cansando, né, fadigando de tanto ler, de tanto ter questões ali muito parecidas uma com a outra. Então, a alternativa, a questão, ela quer saber de você qual é a carga horária de trabalho do ACS. Então, a carga horária prevista em lei é 40 horas semanais, 30 horas para trabalho de campo e 10 horas para formações, treinamentos, reuniões, aperfeiçoamentos. Professor, lá no meu trabalho, eu sou já ACS e eu trabalho de manhã, tarde, de noite, de madrugada. Não interessa. A lei quer, ela diz isso e a prova quer de você essa explicação, tá bom? 40 horas semanais, sendo 30 de trabalho de campo e 10 de formação, aperfeiçoamento, reuniões, treinamentos, tá bom? Então, o gabarito da nossa questão da banca CPCOM é a letra C, que diz 30 horas semanais para as atividades externas de visitação, execuções de ações de campo, coleta de dados, entre outras, e 10 horas semanais para atividades de planejamento e avaliação de ações, detalhamento de atividades, registro de dados. Gabarito da questão da banca CPCOM é a letra C. Próxima questão também da banca CPCOM, lembrando que nós estamos fazendo uma série de questões da banca CPCOM aqui hoje. Se você quiser continuar recebendo questões da banca CPCOM, digita aí quero parte 2 para que eu entenda que você quer continuar recebendo questões da banca CPCOM. Olha só o que diz a questão. Seguindo o pressuposto de que a atenção básica e vigilância em saúde devem se unir para a adequada identificação de problemas de saúde nos territórios e o planejamento de estratégias de intervenção clínica e sanitária mais efetivas e eficazes, orienta-se que as atividades específicas dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, devem ser integradas. São atribuições comuns ao ACS e ao ACE, exceto. Isso aqui é uma questão muito clássica, porém, como eu disse para vocês, a extensão dos comandos da banca CPCOM, eles acabam até complicando muito mais uma coisa que é fácil. Lá dentro da Lei 11.350, você vai encontrar as atribuições do ACS, as atribuições do ACE, e as atribuições são concorrentes entre os dois, que são compartilhadas. A questão, ela quer que você identifique qual é a exceção a uma atribuição compartilhada, ou seja, a única alternativa que não é uma atribuição compartilhada entre o ACS e o ACE. A letra A fala identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território. Essa é uma atribuição compartilhada entre os dois profissionais. Letra B, orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva. Aqui no mapa mental eu até esquematizei para que vocês possam olhar melhor essas atribuições, tá bom? Se você tiver interesse nesse material, eu vou deixar aí no link na descrição do vídeo e também no comentário fixado, no primeiro comentário. É só clicar lá e dar uma olhadinha no material. Olha só, a letra C diz executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica ou coleta de reservatórios de doenças. Essa aqui é uma atribuição apenas do ACE, por isso é o gabarito da nossa questão. Lembra que a questão ela quer uma exceção a uma atividade compartilhada. Então ela está dizendo assim, olha, todas essas alternativas elas são atividades compartilhadas, menos uma, exceto uma. Qual é? E a gente viu que é a letra C. Aqui no mapa mental a gente pode ver que essa é uma atribuição apenas do ACE. Olha só, eu vou ler com vocês. Realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças, tá? Ou seja, pesquisas ali com caramujos, né? Enfim, é justamente disso que se trata. Então, você tem aqui o gabarito da questão da banca CPCOM, a letra C. Próxima questão da banca CPCOM, olha só, uma questão da Prefeitura de Viçosa, 2021, diz o seguinte: no processo de trabalho na atenção básica, local onde o agente de combate às endemias atua, a equipe tem um papel de assumir em seu território de referência, que é a distrição, considerando questões sanitárias, ambientais, ou seja, desastres, controle de água, solo, ar,
epidemiológicas, surtos, epidemias, notificações de controles e agravos, culturais e socioeconômicas, contribuindo por meio de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde da população com residência fixa. Os itinerantes, população em situação de rua, ciganos, circenses, andarilhos, acampados, assentados, etc., ou mesmo trabalhadores da área distrita. Essa característica do processo de trabalho denomina-se. Depois desse comando extenso da questão, a gente até se confunde, pensando o que a questão ela quer saber, né? Mas, na verdade, a questão ela quer saber de você qual é esse processo que a equipe de saúde, juntamente com aquele que é o profissional agente de endemias, também o agente de saúde, ao acompanhar justamente essas pessoas, ao acompanhar as questões de surto, até mesmo questões de desastre, todo essa integralidade no sentido da saúde das pessoas, qual é esse conceito utilizado para esse trabalho em equipe, na equipe de saúde? O conceito utilizado é justamente a responsabilização sanitária, ou seja, essa preocupação em trabalhar juntamente com a equipe para evitar problemas de saúde na população, para combater desastres, combater situações de falta de saúde na região, na distrição, tá? Então esse conceito ele é chamado de responsabilização sanitária. Portanto, o gabarito da nossa questão é a letra A. Próxima questão da banca CPCOM diz o seguinte: o agente de combate às endemias é um profissional fundamental para o controle de endemias e deve trabalhar de forma integrada às equipes de atenção básica na estratégia saúde da família, participando das reuniões e trabalhando sempre em parceria com os ACS. Como estão em contato permanente com a comunidade onde trabalham, os agentes conhecem os principais problemas da região e podem envolver a população na busca da solução dessas questões. Todos os instrumentos abaixo podem ser utilizados para coletar as informações na comunidade. E aqui nós temos as alternativas. Apenas reuniões comunitárias? Apenas, desconfie desse apenas. Visita domiciliar, entrevista, cronômetro e cadastro dos domicílios? Bem, a visita e a entrevista sim. Agora, cronômetro, o ACL não tem que utilizar um cronômetro. Peraí, deixa eu ver quanto tempo eu vou ficar nessa casa. Não faz sentido. Letra C, termômetro, fita métrica, termostrato. Tudo errado, tá? Mapa da comunidade? Ok. Luxímetro? Não. E reuniões comunitárias? Sim, até poderia. Letra E, visita domiciliar? Perfeito. O ACL faz visitas. Entrevistas? Beleza, ele faz entrevistas também. Cadastro dos domicílios? Certinho. Mapa da comunidade? Perfeito. Pode ser aqui um croquis também. E reuniões comunitárias? Claro. Então, todas essas são justamente medidas que servem para coletar informações, tá bom? Daquela população, dos usuários. Então, o gabarito da nossa questão da banca CPCOM é a letra E. Próxima questão da banca CPCOM, também continuando essa série de questões da banca CPCOM, diz o seguinte: a esquistossomose mansoni, também conhecida como xistose ou barriga d'água, e doença dos caramujos, uma doença parasitária de evolução crônica, cuja magnitude da prevalência, severidade das formas clínicas e evolução a caracterizam como um importante problema de saúde pública no país. Trata-se de doença de notificação compulsória nas áreas não endêmicas, entretanto, todas as formas graves detectadas na área endêmica também devem ser notificadas, bem como todos os casos diagnosticados na área endêmica com focos isolados. Então aqui a gente tem Ceará, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal, enfim. Um agente de combate a endemias do município de Boqueirão, Paraíba, e sua equipe suspeitaram, investigaram e confirmaram laboratorialmente um caso de esquistossomose mansoni em que a transmissão ocorreu no mesmo município onde foi investigado. Bom, esse é o típico caso de questão difícil da CPCOM. Ela quer saber como é o nome dado quando a doença ali, ela é transmitida e diagnosticada na mesma região, nesse caso aqui no mesmo município, né? Então toda uma história aqui justamente para dizer, olha, a pessoa ela contraiu a doença e ela também foi diagnosticada nesse município ou nessa região. Qual é o nome dado quando acontece
dessa forma, né? Quando você contrai e é diagnosticado no mesmo município, na mesma região. A letra C é o gabarito da nossa questão, que fala que é um caso autóctone. Justamente essa definição ela se refere a quando a doença ela é contraída na região, ela é diagnosticada. Existe um outro conceito semelhante a esse, quando a doença ela é adquirida em outra região e ela é diagnosticada numa região diferente. Aí a gente já chama que é um caso alóctone, né? Ou alóctone. Eu não sei também como se pronuncia direitinho, mas é isso, tá? Então existe quando você contrai a doença e é diagnosticada no mesmo município ou região, que é o gabarito da nossa questão, e um caso de estrangeirismo, quando você adquire em uma outra região essa doença e acaba sendo diagnosticado em outra. É uma questão aí fora da curva, dificilmente esse assunto vai ter uma incidência grande de prova, mas a gente tem que resolver, né, todo tipo de questão. O gabarito da nossa questão é a letra C. Se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo vídeos como esse da banca CPCom ou de outras bancas, deixa aí nos comentários. Eu vou deixar também aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo o material que eu utilizei para resolver essas questões. Eu espero que você fique bem, bons estudos e até a próxima!